Olá, aluno, olá, aluna, e aí? Tudo bem com você? Beleza? Nós vamos para mais uma maravilhosa semana de aula. Essa semana, ela é uma semana especial, diferente. Por quê, professor? Por que ela é diferente? Porque nessa semana, nós comemoramos o aniversário da nossa querida e amada Condeúba. E, em homenagem e em honra à sua emancipação, na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre algumas curiosidades a respeito da nossa cidade, tá bom? Vamos entender um pouquinho como ela se formou, como ela se deu e algumas curiosidades que eu acho que você não conhecia, alguns fatos interessantes que com certeza vai ser novidade para você e vai agregar informação para ti. Antes de eu iniciar minha aula, eu quero dizer que a minha aula de hoje ela foi completamente embasada e fundamentada nessa obra do professor Agnério, tá? Condeúba, sua história, seu povo, tá bom? É um livro que o professor Agnério fez. Para que eu construísse essa aula, eu usei ele para embasamento. É um livro muito bom. Se você não tem, te aconselho, inclusive, a tê-lo em casa. Acho que todo condeubense que se preze deveria ter esta obra contigo, tá bom? Eu tenho, assim, o maior carinho, porque este livro ele foi um presente do próprio professor Agnério para mim, tá bom? Ele tem, inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem, inclusive, uma dedicatória. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Isso, ele tem, inclusive, uma dedicatória muito legal que o professor Agnério fez para mim e me deu este livro de presente. Porque, não sei se você sabia, mas essa capa aqui, essa arte da capa, quem fez fui eu. Então, eu tenho o maior prazer em dizer que nessa obra maravilhosa do professor Agnério tem a minha pequena, humilde e singela contribuição através do trabalho artístico da capa. O professor Agnério, que eu tenho a honra de dizer que fui aluno dele, tá? Ele foi meu professor de literatura no ensino médio. E eu tenho o prazer de dizer que eu fui acompanhado, que eu fui assessorado, que eu tive a tutoria de um dos melhores professores que essa cidade já teve, que é o professor Agnério. Obrigadão, professor Agnério, não só pelo livro, mas pela sua história, pela sua doação, pela educação, né, e pelo belo exemplo de professor que o senhor é, que inclusive eu sigo o teu exemplo. Vamos lá, galera? Vamos iniciar. Como você está vendo aqui ao lado, história de Condeúba. Como eu falo com meus meninos, manda ver, professor. Na primeira metade do século XVIII, o território era habitado pelos índios botocudos. Professor, para aí, professor. Quem eram os botocudos, professor? Os botocudos eu explico para vocês. Era uma tribo indígena, onde eles usavam anéis no corpo. Sabe aquele alargador na orelha muito grande? Aquele anel que eles colocavam no lábio aqui, ficava aquele beição, sabe aquele beição? Aquele beição grandão, aquele lábio grande, assim, usavam bastante alargadores. E na nossa região, Condeúba, né, Peripátra, Medal, Vitória da Conquista, essa região nossa aqui, existiam muitos botocudos. Eles moravam justamente nessa região. Com a chegada dos portugueses, à procura de riquezas minerais, formou-se o povoado em 1745. Professor, eu não acredito. A gente está falando aqui do Brasil colônia ainda, professor? Nós estamos falando do Brasil colônia. Olha que interessante. A formação de Condeúba ela está associada, né, à busca europeia por ouro, por riqueza dentro do nosso Brasil. Tá? Então, Portugal mandou a sua expedição para que pudesse viajar em torno do Brasil para poder extrair suas riquezas, seus minérios, né? E passou por onde nós hoje tão amavelmente chamamos de Condeúba. E isto em 1745, para que Portugal pudesse firmar o espaço aqui, pudesse trabalhar, cria-se um povoado. Eles expulsam os botocudos e criam um povoado aqui. A primeira capela em homenagem a Santo Antônio, ela foi abençoada em 1745. Então, nesse mesmo ano, a gente tem a primeira... Pô, professor, por que a capela em homenagem a Santo Antônio, professor? Porque a religião, como eu falei, é uma questão cultural, né? Nós somos um país majoritariamente católico, porque quem nos colonizou foi um país católico. Então, por cultura, vai. Chegando em Condeúba, que nos coloniza também essa influência católica, né? Já tínhamos o protestantismo muito forte, inclusive, na época, mas quem chegou aqui foi um povo católico, então, culturalmente falando, Condeúba ainda é uma cidade majoritariamente falando católica por questão cultural. Por isso, Santo Antônio. Por isso, criar tudo com Santo Antônio.
No início do século XVIII, os habitantes da fazenda Serra Talhada mandaram construir no pequeno povoado à margem direita do rio Gavião, tá? Então a gente tem onde hoje é a matriz ali era essa capelinha que a gente está falando aqui, que foi fundada em 1745. E em frente a ela, nós temos moradores de Serra Talhada que vieram para cá para poder morar aqui nesse pequeno povoado que estava sendo formado. Fundada por João da Costa era um desbravador. Tá bom? Ele passava conquistando lugares, conquistando espaços, né? O índio ainda era muito... A presença indígena era uma presença muito forte, muito grande nas terras brasileiras, então ele passava com a sua equipe desbravando os lugares. Ele desbravava os lugares e montava ali um povoado. Condeúba é criada, né, nasce Santo Antônio da Barra em 1805, tá bom? Então, em 1805 tem o nascimento de Santo Antônio da Barra. Não sei se você sabia, mas o primeiro nome de Condeúba foi Santo Antônio da Barra. Quanto à etnia, professor, pausa aí, professor, peraí. O que é etnia, professor? Etnia é povo, raça, tá bom? Quando a gente fala em etnia, a gente fala sobre povo, sobre raça. Quanto à etnia, a nossa cidade conta com a influência indígena, africana e europeia. O professor só falou sobre isso numa aula, sobre a formação não só do povo, mas da cultura, de tudo. Realmente, a formação brasileira ela é baseada nesse tripé, indígena, africana e europeia. E com o Condeúba, nós estamos falando de um Brasil colônia, não foi diferente. Nós temos a formação indígena, africana e europeia, dando início à formação do nosso povo. Os primeiros brancos que aqui chegaram se uniram com as índias, tendo uma expressão comum entre os idosos. Os bisavós foram pegados a cachorro no mato. Professor, o que é isso? Botava um cachorro para poder caçar a bisavó da mulher? Não. Como é que isso funcionava? O que é essa expressão? Eu vou explicar para vocês. É muito comum a gente ouvir alguém dizer, minha bisavó era índia. A minha tataravó era índia. O meu avô chegou, viu ela lá no mato, pegou ela, casou com ela e teve filho com ela. E ficou com ela dentro de casa. Às vezes até nem casou. Tá? Ela passou a servir ali o senhor ali e ele teve filhos com ela. Então foi muito comum na época esses homens brancos, né, esses colonizadores que chegaram a esse pequeno povoado inicial, ver essas índias no mato, mesmo porque o índio era muito comum, tinha bastante aqui no nosso meio, na nossa terra. Ele pegava essa índia e trazia para morar com ele. Então, por isso, é muito comum se encontrar em Condeúba descendentes indígenas, tá bom? A descendência indígena dentro do nosso povo condeubense é muito forte. E qual tribo indígena? Nós sabemos que são os botocudos. E como vieram senhores de engenho e grandes fazendeiros para cá, temos também a presença de escravos vindo direto da Angola, e eles serviam a esses senhores. Eu não sei se você conhece, mas em Cordeiros tem uma casa espetacular, né, na questão histórica. Era onde morava um desses senhores, e é tudo bem dividido. Tem um tronco onde os escravos apanhavam, né, se ele cometesse alguma falha, se ele tentasse fugir, tinha um espaço onde ele batia, onde ele apanhava. Tem onde eles dormiam. Então é um centro histórico maravilhoso, né, para se contar história, para se relembrar, ver como é que foi o passado. E aqui também, em Condeúba, a gente também tinha a presença de senhores que também tinham seus escravos, que trabalhavam para ele. Então juntou-se o índio, o europeu, o africano, a gente tem a formação do nosso povo condeubense. Quanto à religião, sua primeira formação foi católica, uma cultura herdada de Portugal. Eu já falei sobre isso no início desse vídeo. A nossa cultura, nossa religião, ela é majoritariamente falando católica por uma questão cultural. Em 1765, a Irmandade de Santo Antônio, hoje Irmandade Santíssima, tá? A Irmandade de Santo Antônio, começa a edificar uma enorme capela, que hoje é a matriz. Eles quebram aquela capelinha de Santo Antônio que eles construíram logo quando Serra Talhada, os moradores começaram a morar ali em torno do Rio Gavião. Eles quebram aquela e no espaço começam a construir uma outra maior. Em que ano mesmo, professor? Em 1765. Olha como a nossa igreja matriz ela é velha.
totalmente inspirada na arte barroca. Peraí, professor, barroco, oitavo ano vai se identificar. E nono ano também, porque já falei sobre isso. Sexto e sétimo não vai se identificar com barroco. Barroco é uma escola literária, um período literário, né, onde eles voltavam as ideias religiosas dentro da arte. É uma ideia bem baseada na religião e uma ideia e uma arte muito bonita, muito frondosa, uma arte que salta aos olhos. Quem já entrou na matriz, quem nunca entrou e quiser entrar para que possa observar toda a parte histórica da Igreja Matriz, você vai perceber que a arte barroca é a arte do belo, né? São estátuas, são imagens, a estrutura da parede, do altar-mor, que é um altar lindo, é tudo muito bem construído, tudo muito belo, muito grande, muito... É para fazer, para ficar bonito. Essa é a ideia do barroco. E com auxílio de escravos em sua construção. Não sei se você sabia, mas para construir a nossa igreja matriz, nós tivemos a ajuda de escravos, tá bom? Inclusive no livro do professor Agnério, eu não peguei aqui, mas se você adquirir o livro lá e observar, tem inclusive uma nota, o professor Agnério conseguiu uma nota da época, onde tem o valor que a igreja pagou, que o pessoal lhe pagou para poder construir, né, o valor de escravos, de aluguel de escravo, para ajudar a construir então capela, igreja, né? Totalmente isso. Em 13 de dezembro de 1839, foi entregue a igreja pronta. E em 1851 foi instalada a paróquia de Santo Antônio. Nossa igreja matriz ela foi pronta em 1839 e em 1851. Quem mandava era Caetité. A nossa paróquia era Caetité. Então, assim, ela perde, Caetité perde essa autonomia, né? Aqui fica independente, a gente tem em 1851 a paróquia de Santo Antônio de Padua. E Santo Antônio como padroeiro da nossa cidade. Aqui é uma imagem, né, da construção da torre da igreja daquela época. Observa. Show, né? Olha a ladeira. Isso aí. Uma curiosidade. Já se perguntou por que a frente da igreja está virada de costas para a cidade? Por quê? Eu vos explico. Quer ver? Os moradores de Serra Talhada que vieram para cá, eles queriam a igreja de frente para onde eles moravam. Primeiro, quem mandou fazer a capela? O povo de Serra Talhada. Quem quebrou a capela que fez a igreja? O povo de Serra Talhada. Então vamos fazer a igreja de frente para nós. E eles moravam ali onde hoje aquelas casas ali em frente à matriz, aquela região, eles moravam naquela região. Eles queriam a igreja virada para eles. E também eles acreditariam que a cidade cresceria para aquele rumo, né? Porque o rio está ali, então é mais fácil para plantar, é mais fácil para tudo. Então, o rio cresceria, a cidade cresceria para aquele lado, na cabeça deles. E também, um outro porém, por ter feito lá, não sei se você sabia, mas onde hoje é a Praça da Feira, ali onde é o Banco do Brasil, o Bradesco, onde funcionam ali as lojas, né, aquela questão toda, era um grande lago. Ali era um lago imenso, conhecido como Lagoa do Jacaré ou Baixa da Égua. E acreditavam que o povoado não cresceria e não poderia crescer para aquele lado. Então, como tinha um grande lago ali onde hoje é a Praça da Feira e o rio estava para o outro lado, eles imaginaram que para o lado de cá não cresceria, né? Não avançaria. E a gente está vendo hoje que a cidade acabou crescendo completamente ao inverso e todo o polo comercial, tudo mais, acabou acontecendo ao fundo da matriz. Mas pode ser que seja uma novidade para você, mas existia um lago na Praça da Feira e depois ele se dissipou e os moradores de Serra Talhada queriam a igreja de frente para o povoado onde eles moravam. Na educação, uma das primeiras escolas a ser construídas é a Tranquilino Torres, a escola a qual, inclusive, a gente está estudando. Foi inaugurada em 6 de agosto de 1950 pelo prefeito Osmar Alves de Souza. E em 67 se forma a primeira turma de ginásio, com 23 alunos. Eles tiveram aula de francês, canto, música, desenho, português, matemática, ou seja, tiveram suas aulas ali e em 1967, quando deu a primeira turma que se forma no nosso ginásio com 23 alunos. Outro fato interessante. Quanto à iluminação, Condeúba era iluminada pela luz do lampião.
tinha um responsável em andar pelas ruas e acender por volta de 45 lampiões espalhados pela cidade. Professor, 45, professor? Não é pouquinho, não? Não, porque na época a cidade não era grande, era um povoado, era isso aqui. Então tinha um poste de madeira, nesse poste tinha um lampião e vinha alguém ali acendendo esse lampião, né, todos os dias à noite. Em 1950, surge o primeiro motor termoelétrico. Ele acendia as luzes dos postes. Para você ter uma noção de onde ele era, onde ele ficava, é onde hoje é a sede da Pastoral da Criança. Eu me lembro ainda quando pequeno, né? O senhor tá velho, professor? O senhor lembra do motor? Não, pera lá. Eu me lembro das ruínas. Entenda o que o tio tá falando. Eu me lembro das ruínas daquele motor que fica onde hoje é a sede da Pastoral da Criança. E esse motor, ele acendia as luzes do poste, né? O cara ia lá, pique, acendeu. E só que às 11 horas da noite ele apagava. Como está falando aqui, 15 minutos antes eles recebiam um sinal. Era tocado os pés de uma sirene, uma coisinha assim, 15 minutos antes das 11 horas, para que todos pudessem ir para casa. Porque na época todo mundo tinha medo do escuro, né? Do que poderia. Eles acreditavam muito na mula sem cabeça, no lobisomem, principalmente em época de quaresma, ninguém saía à noite. Né? Eu, em 1950, saí de noite no escuro do antena quaresma, eu vi o lobisomem. Hoje a gente sabe, hoje a nossa crença não nos leva mais a crer isso. Mas na época era uma crença muito natural, muito comum, todos acreditavam que existia. Foi uma época de muito romantismo, né? Essa época de 1950, 1940 ainda com a luz do candeeiro, 1950 já com o termoelétrico, 1960 também ainda. Foi uma época de muito romantismo. Quando o cara queria namorar, quando ele queria namorar com a menina, ele não é igual hoje que você manda mensagem no WhatsApp. Não é assim. Ele fazia uma serenata. Ele contratava um grupo. Tinha um grupo de serenata da cidade. Vocês não estão entendendo, gente. Tinha um grupo de serenata da cidade que era responsável por fazer serenatas. Iam até a porta da amada, até a janela da amada. Eles cantavam. Se a amada abrisse a janela, isso é verdade, aconteceu na nossa cidade. Ela, porque estava interessada no namoro. Se ela não abrisse a janela, porque ela não se interessou no namoro. Então o cara voltava triste, desiludido para casa. Então foi uma época de muito romantismo, tá? Uma época onde a magia rolava muito dentro da nossa cidade. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, temos uma população estimada em 178 mil habitantes. Essa estimativa é do ano passado, 2020, tá bom? É a estimativa que nós temos de habitante hoje na nossa cidade. Condeva tem muitas outras histórias e curiosidades. Nossa cidade é rica em cultura e história. Talvez alguns fatos que eu trouxe você já conhecia, talvez não. Não tem como, nessa aula, já foram 17 minutos de aula, não tem como eu trazer para vocês tudo. E muito extenso, muito maravilhoso, tudo que já aconteceu na nossa história. Mas consegui trazer algumas coisinhas interessantes. Para terminar minha aula, eu quero trazer algumas pessoas que fizeram história na nossa cidade, tá bom? Pessoas que foram importantes aqui dentro, de uma maneira ou de outra. Eu não vou conseguir trazer todo mundo. Eu peguei fotos de alguns e outros eu vou apenas citar nome. Mas nós vamos ver algumas celebridades na nossa cidade. Não tem como falar da história de Condeúba sem falar desse cara. Eu acho que os mais antigos conhecem, os mais novos também conhecem, alguns conhecem só de nome. Esse cara se chamava TT. Não tem como se falar em Condeúba e não se falar em TT. É um cara que faz parte da nossa história, faz parte do que Condeúba faz parte do que Condeúba. Acho que se passar 2000 anos, daqui 2000 anos vai ter um professor falando de Condeúba, ele vai falar de TT, tá? Todo mundo conhecia e todo mundo cuidava dele. Uma outra mulher que se fizerem um filme de Condeúba, vamos fazer um filme sobre a história de Condeúba, vocês tenham certeza, uma pessoa que vai ser certeza para estar nesse filme é uma pessoa que vai interpretar a história de Dona Lulu da Pastoral. É um personagem que não pode ficar fora de nenhum filme, de nenhum livro, de nenhuma memória. É um personagem que não pode nunca ser esquecido na nossa história. Dona Lulu, ela não lutou só pela nossa cultura, tá? Ela não é só um personagem importante culturalmente falando. Ela lutou pelo social, ela lutou pelo político, sabe? Ela ajudou famílias, ela ajudou pessoas, ela não mediu esforços para fazer com que a família Condeúbense fosse melhor.
com o seu trabalho com a pastoral com a criança, com as multimisturas, combatendo ali a desnutrição, seu trabalho cultural, né, o grupo das pastorinhas e tantas outras coisas. Então, eu não conheço 10% do que essa mulher fez. Eu não conheço 10% da luta dela, da história dela, da importância dela para a nossa cidade. Como eu falo, não tem como falar de Condeúba sem falar desta maravilhosa mulher que já se foi. Também não tem como falar das baladas dos anos 90 sem falar da Mangueirinha. Tá? Eu digo porque nos anos 90 eu era criança. E eu fui em algumas quando era pequeno, né? E era o ponto de encontro da cidade da juventude. E quem orquestrava, quem montava, quem era o autor, era o nosso famoso finado Ninzinho da Mangueirinha. Tá? É uma outra figura ilustre, extremamente importante para a nossa história, extremamente importante para a nossa cultura e que com certeza merece estar nos escritos e merece estar na contagem de tudo isso. Uma outra pessoa também importante, né? Uma figura também ilustre, Dona Maria de Leá, né? Quem não conhece é que está vestida de noiva. Todo mundo cuidava dela, todo mundo a amava, tanto que até na sua morte ela esteve amparada por todos e cuidada por todos. E mais alguns, Seninha Balão, Zé Precatinha, Padromero, Dr. Marculino, Tiquinca Barbeiro, Corina e tantos outros, né? Tantos outros nomes importantes que já se foram e nomes que ainda estão vivos, né? Famoso Todinho, guarda famoso, e nomes como o do professor Agnério, que vai ser com certeza eternizado na história de Condeúba, a professora Terezinha, tantos nomes que são nomes extremamente importantes para a nossa cidade e que todo condeubense, na minha opinião, deveria conhecer pelo menos um pouco da sua história. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você não entendeu, volta lá no início, assista mais uma vez, fixe o assunto de forma plena e de forma completa na sua cabeça. Se ainda assim lhe restar alguma dúvida, não se preocupe, eu estou aqui. É só mandar uma mensagem na plataforma, né? Então lá pelo WhatsApp, eu tenho o maior prazer de te ajudar e de tirar a sua dúvida, tá bom? Qualquer coisa, como diz os manos das quebradas, tamo junto, bro. É só avisar que a gente tá aí, tá bom? Até mais, até a próxima aula, galera. Valeu, valeu!